Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação sobre o avivamento, sobre esta novena do Espírito Santo que vamos trilhar. Eu quero trazer aqui para nós, nesse segundo dia, em preparação para a Pentecostes. Irmãos, a palavra atualização não é somente atualizar algo, mas é que aquilo se concretize, aquilo aconteça. Eu vou trazer aqui, como sempre, livros que citam, e aqui eu vou trazer, para conscientizar esta revelação, essa revolução, devemos repartir do cenáculo, revivendo o espírito de Pentecostes, sentido vivas as suas razões e a sua atualidade, a sua força expressiva e de mudança. Movidos pelo Espírito Santo, aqui nós já trazemos uma frase também, aqui de Raniero Cantalamessa para nós. Como então está escrito que todos ficaram cheios do Espírito Santo, assim também devemos agora, todos nós, procurarmos estar cheios do Espírito Santo. Esta é a finalidade verdadeira do nosso fazer memória de Pentecostes, uma finalidade espiritual. Raniero Cantalamessa, ele fala para nós hoje procurarmos estar cheios do Espírito Santo. Nós sabemos o que aconteceu com os discípulos no cenáculo. Eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Agora todos nós procuramos nesta novena, nesses 9 dias, também procurar estar cheios do Espírito Santo. Clamar nesses 9 dias, vem Espírito Santo de Deus, encha-nos. E Raniero Cantalamessa, ele traz, não é puramente história. Irmãos, não é puramente história. Está sendo derramado perenemente este Espírito Santo de Deus. Uma frase de Beata Helena Guerra, Pensamentos de Fogo, vai trazer assim para nós. Há uma presença do Paráclito Divino, que é infalível, que não poderá cessar. É a sua presença na Igreja Católica, que sendo imutável, indestrutível corpo místico de Jesus Cristo, nunca poderá existir sem o seu Espírito. De fato, ele habita em todo o corpo da Igreja, como seu infalível magistério, como seu fulgor, em todos os seus dons que atribui incessantemente. Ele reside na Igreja para governá-la, conservá-la e defendê-la. Oh, glória! Irmãos, quão bonito é para nós. E aqui também vou trazer uma frase que João Paulo II, neste livro, das 13 cartas escrito pela Santa Helena Guerra, em cada momento, mas especialmente nos decisivos, a Igreja põe a escuta do Espírito Santo. Assim foi no cenáculo de Jerusalém, assim aconteceu no primeiro concílio que abriu as portas aos pagãos. Irmãos, aqui eu quero trazer para nós, Helena Guerra, ela escreveu a João 23 no século do Espírito Santo. E nós vemos aqui, irmãos, na sua época, aqui vai falar que Papa Leão XIII, ele consagrou o século, a ação do Espírito Santo. Eu não sei se te recorda, irmãos, Papa Leão XIII, hoje, nosso tempo, Papa Leão XIV, e eu acredito neste avivamento. Da mesma maneira que ele trouxe para nós a ação do Espírito Santo, o Veni Creator, eu acredito também que esse Papa, com este nome, vai rugir. Esse Espírito vai rugir no meio de nós. Oh, glória, irmãos! O Espírito Santo prepara o avivamento. O Senhor Deus levantou uma mulher chamada a atenção do mundo inteiro, para começar pelo Santo Padre, Papa Leão XIII, para o Espírito Santo fosse conhecido e amado na face da terra, especialmente no seio da Igreja. No seu nome é
Helena Guerra, a apóstola do Espírito Santo, que recebeu de Deus a missão profética de tornar o Espírito Santo mais conhecido pelos cristãos. Estamos no século XXI e esse desafio profético suscita pelo próprio Senhor no coração dessa grande mulher. Torna-se agora nossa responsabilidade que o Espírito Santo seja conhecido e amado e adorado pelos cristãos. Precisamos ser novos apóstolos do Espírito Santo. Este vai ser a meta desta novena. Sermos novos apóstolos do Espírito Santo. Apóstolos do avivamento. Que o Espírito Santo seja conhecido, amado e adorado pelos cristãos. Precisamos ser novos apóstolos do Espírito Santo. Esse é um chamado de Deus para nós hoje, irmãos. Que o Espírito Santo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e por isso deve ser adorado e glorificado da mesma maneira como o Pai e o Filho. Precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele, uma intimidade com Ele, pois é uma pessoa que sempre esteve presente desde de todo sempre na história da salvação, mas foi revelado nesses tempos a partir da encarnação do Verbo de Deus e por meio do Espírito Santo que nos somos capazes de dizer e conhecer a Jesus Cristo é o Senhor. É por meio do Espírito Santo que podemos conhecer a Jesus Cristo. Ele nos faz clamar Abba Pai, Gálatas capítulo 4 versículo 6. E ainda nos faz exprimir o conhecimento da fé. Ninguém conhece o que há em Deus senão pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O Espírito Santo é o amor do Pai para o mundo. Ele arranca a humanidade da solidão, gera comunhão com o Pai e o Filho. Ele é o revelador de Jesus Cristo, faz-nos conhecê-lo profundamente e entender aquilo que nos ensinou no Evangelho. Ele que une todos os filhos ao Pai e une cada um de nós a Cristo e nos possibilita viver em Cristo e nele e por ele. O nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo, revelado pelo próprio Deus. O Espírito em hebraico é ruá, que significa sopro, vento. Basta recordarmos que a narrativa de Gênesis, o Criador formou o homem do pó da terra e soprou sobre a sua vida em suas narinas. O vento imagina que Jesus revela a Nicodemos sobre a ação transcendente e sobrenatural do novo nascimento, deixando claro que o Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele é o santo, como o Pai é santo e como o Filho é santo. Podemos questionar diante da imagem do vento o que acontece quando sopra um vento impetuoso. Um dado concreto é perceber que as árvores se dobram diante da ação do vento. Isso fala muito aos nossos corações, pois o Espírito Santo nos faz dobrar diante da vontade de Deus. Outro aspecto, as árvores se dobram ou são arrancadas pelas raízes quando vem um vendaval. Alusivamente percebemos que o Espírito Santo, para quebrar o nosso orgulho, arrancar pela raiz aquilo que não edifica a nossa vida. É muito exigente e cansativo remar contra o vento, caminhar em sentido contrário de onde está vindo o vendaval. Mas quando acontece ao contrário, então há um grande auxílio remar na direção que o vento sopra, andar sendo empurrado pelo vento. Se nós deixarmos guiar pelo Espírito Santo, avançaremos todos os aspectos da nossa vida. Não nos cansaremos diante dos combates espirituais, enfrentando da nossa luta familiares e também diante daquilo que diz a nossa luta contra a tendência da carne. Experimentamos assim uma força grandiosa do caminho da vitória na nossa vida. Irmãos, aqui ele trouxe para nós, quando remamos contra o vento, nos cansamos. Se você está cansado, irmãos, eu convido a você refletir se você não está remando contra o vento do Espírito. Se o Espírito está mandando você para ir para um outro lado, se você não está querendo insistir em ir para o outro. Paulo, ele foi guiado pelo Espírito Santo a não ir a uma cidade. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai falar que Paulo, ele foi guiado a não ir a uma cidade. Se você está ficando cansado, irmãos, lutando, é porque você está remando contra a ação do Espírito Santo, remando contra o vento. Pense nisso. Pensando na realidade do Espírito Santo como um vento, olhando para a natureza que nos ensina, percebemos que ele é o gerador da fecundidade, pois o vento transporta as flores, as plantas, as sementes para germinarem.
É uma linda imagem do que o Espírito Santo realiza na palavra, levando longe, fazendo com que a terra de tantos corações sejam fecundas, trazendo um renovo, uma transformação. Quando na primavera o sopro do vento fôneo desabrocham as flores, todas as espécies de cor, e os prados exalam perfumes, os mesmos sucedem na alma quando o Espírito sopra. Aqui ele traz um tratado de Verona, capítulo 1, versículo 33. O vento é a imagem mais eloquente que entendamos os processos do avivamento. Existem pessoas que ainda, olha que importante aqui, irmãos, existem pessoas que ainda insistem em achar que podem manipular o vento, prendê-lo, institucioná-lo. É impossível. O Espírito é livre, não pode ser instrumentalizado. Ele cria, anima, age nas instituições, nos movimentos, nas pastorais, mas não pode de maneira alguma ser aprisionado, institucionalizado, pradonizado e panteado. É loucura quando se pensa assim, quando se age assim. Aqueles que pensam que manda no Espírito terminarão frustrados e vazios. Ele quer que tenhamos coragem, deixá-lo livre para agir e distribuir seus dons como Ele quer. Entendamos uma coisa a partir de agora: o vento sopra onde Ele quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também é todo aquele que nasceu do Espírito. Abandonemos nas asas do Espírito, pois Ele tem o melhor para a nossa vida. O Espírito é chamado por Jesus de Paráclito, quer dizer advogado, também pode ser traduzido como consolador. Jesus chama o Espírito Santo de verdade. Nas cartas de Paulo, o Espírito é chamado Espírito da promessa, Espírito de doação, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. O apóstolo Pedro chama o Espírito de glória. O próprio Espírito Santo reina, santifica e anima a criação. Por ele, Deus é consubstancial ao Pai e ao Filho. Pertencê-lo pode sobre a vida, porque sendo de Deus, guarda a criação pelo Filho. E do Espírito Santo que provém a vida nova. É do Espírito a força. É do Espírito que para vivermos uma vida de santidade. Na terceira pessoa da Santíssima Trindade está a vida espiritual. É dele que vem a capacidade de recordar todas as coisas que Jesus ensinou, de aplicá-la na nossa vida. Ele traz o avivamento, é dele que vem o brilho da fé, a alegria do serviço dos mais necessitados. Ele nos possibilita viver ainda dentro dos padrões celestiais. É o que é impossível a nós devido às nossas condições de pecadores. Ele torna possível. Recebemos no dia do nosso batismo um organismo espiritual. A partir da ação do Espírito Santo em nós, temos a cada dia a possibilidade, a palavra de seguirmos a voz de Deus. Em a estreita obediência, Ele é o santificador das nossas almas. Seu fogo abrasador nos liberta de todo o torpor da tibieza, nos faz viver um avivamento pessoal todos os dias. Somente Ele podemos dar frutos em Deus, e Ele, a nossa vida, será ainda mais quando renunciarmos a nós mesmos e então decretar a sua graça para caminharmos na sua vontade. Pela comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais, recolocando-nos no paraíso, reconduzindo-nos ao reino dos céus, a adoção filial, dando-nos a confiança de chamar Pai a Deus e a participação da graça de Cristo, ser chamado filhos da luz e tomar parte da vida eterna. São Basílio. Que palavra para nós hoje, irmãos. Que palavra que o Senhor quer trazer para nós nesta confiança. Irmãos, aqui o que me chamava mais atenção é quando o autor ele traz para nós, não tem como, irmãos, aqui ele vai falar assim, né? Muitas pessoas querem aprisionar o Espírito Santo, manipular o Espírito Santo. Muitos vão se frustrar, irmão. Vão se frustrar porque o Espírito Santo não é manipulado, ele não é aprisionado. Se nós pegarmos o vento e colocar ele num lugar, ele não se torna mais vento, ele é ar. Irmãos, aqui ele trouxe para nós
Não tem como aprisioná-lo, padronizá-lo, não tem como, porque o Espírito Santo ele sobra onde ele quer. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim em todo aquele que nasceu do Espírito, eu e você. Irmãos, deixemos nos guiar pelo Espírito Santo, deixemos nos guiar por este avivamento que o Senhor está nos convocando. Deixamos ser moldados pelo Espírito Santo. Aqui ele vai falar para nós que essa terceira pessoa da Santíssima Trindade que nos capacita, é Ele que nos recorda todas as coisas, é Ele que aplica na nossa vida, é Ele que traz o avivamento, é dele o brilho, é dele a fé, é dele o serviço e tudo mais. Ele que nos possibilita de uma vida nova dentro dos padrões celestes, é Ele quem dá isso. Irmãos, nesses 9 dias nós vamos clamar este Espírito Santo, vamos pedir esse Espírito Santo, vamos viver uma nova através do batismo do Espírito Santo, desta fusão do Espírito Santo. Irmãos, quando nós fomos batizados, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. A fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali você recebe este batismo, você já recebe esse Espírito Santo. Mas temos que deixar ele se movimentar em nós. Isso é a efusão, deixar ele movimentar em nós. Nós já temos, mas nesses 9 dias nós vamos receber esta efusão, este movimento do Espírito, para que nesse final desses 9 dias, no dia de Pentecostes, nós saiamos daquela sala do cenáculo. Se você entrou comigo na sala do cenáculo, daqui 9 dias, nós vamos sair do cenáculo, incendiar este Brasil. Vamos incendiar a nossa nação através da ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia!